Olá, você está no podcast USP e as Profissões. Eu sou Bruno Chamochumbi e mais uma vez nós estamos conversando com quem vive o dia a dia da universidade da melhor maneira, olhando para as atividades acadêmicas, mas também dentro desse âmbito para as atividades que se relacionam com a comunidade, as atividades de cultura e extensão. Hoje nós falaremos com o professor Ariaster Chimelli, ele que é presidente da Comissão de Cultura e Extensão e dá aula na FEA, Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Atuárias. Professor, seja bem-vindo ao nosso podcast. Que bom tê-lo aqui, exatamente para falarmos sobre as profissões que nós encontramos na FEA, principalmente para inspirar os alunos que estão ainda decidindo para qual caminho eles devem ir e entendendo também muito dessas atividades de cultura e extensão. Primeiro vamos começar entendendo da sua história na USP. Quanto tempo você está na USP? Bom, em primeiro lugar, obrigado pelo convite, Bruno. É um prazer enorme estar aqui falando de cultura e extensão. Eu cheguei na USP em 2015, né? Então já são 10 anos e a cada dia eu aprendo uma coisa nova, descubro uma coisa nova aqui na universidade. É um universo muito bacana. Um universo muito rico, de muitas pessoas diferentes que se complementam em ideias, em oportunidades, em histórias e memórias, né? E como professor, nesses 10 anos, aí, como é que você veio se conectando às atividades de cultura e extensão? Bom, na verdade, é um processo longo. Desde o começo da minha carreira, de alguma forma, eu estava envolvido com cultura e extensão. Você tem um olhar extensionista, então? Naturalmente. Formalmente é uma coisa mais recente, mas desde o começo da carreira eu dava aula para ensino fundamental, aula voluntária sobre conceitos de economia, e depois vinham demandas diferentes, assessorias para governos, para organizações diferentes, que é um processo muito bacana, que a gente vê problemas reais acontecendo na sociedade, nos convidando a pensar sobre esses problemas, e aí quando a gente vê, a gente está fazendo extensão, né? A escolha da minha própria carreira tem um componente de extensão muito grande, que é uma carreira que é muito ligada à política pública. E esse diálogo entre universidade e política pública e problema social é a extensão na veia. Você já fala um pouco da definição de uma das carreiras importantes, que é a carreira do economista. Você é economista? Sou economista. E me conta um pouco dessas carreiras que nós temos na FEA, até para o aluno que está nos assistindo, né, na Feira USP e as Profissões, e agora na rede aí, com os nossos vídeos e entrevistas. Quais são as carreiras mais importantes que a gente encontra na FEA? Bom, as carreiras mais importantes, se eu for dar um conselho para alguém, são aquelas que fazem seu olho brilhar, né? E lá na FEA vão ter várias oportunidades das pessoas terem os olhos brilhando, né? Então, o economista, por exemplo, ele gosta muito de pensar em problemas sociais em geral, né? De uma forma amoral, que é diferente de imoral, né? Sem fazer um julgamento de valor e pensando prós e contras de coisas distintas, né? Então, na hora de a gente desenhar a política pública e avaliar se elas estão funcionando ou não, a gente sempre tem esse olhar. Quem está ganhando, quem está perdendo e como é que é esse balanço. Tem as carreiras de administração que são extremamente ricas, né? A administração está muito ligada a coisas que acontecem no dia a dia e que são implementadas no dia a dia. E tem um leque enorme na administração, desde finanças a marketing, com vários olhares. A contabilidade e as atuárias, né, as ciências atuárias, também elas têm esse olhar bem prático, as atuárias bem focadas em situações que envolvem riscos, em geral, e a contabilidade, toda aquela organização que a gente conhece, que as instituições precisam ter para ter uma longevidade, uma sustentabilidade. E dentro desse olhar tão variado em torno da administração, em torno da economia, em torno da contabilidade e das ciências atuárias, como é que você entende um perfil mais ou menos comum, se assim a gente pode dizer, já que a variedade de estilos e de orientações acadêmicas até mesmo dos alunos é muito grande, mas eles acabam tendo algo em comum. O que é esse em comum do aluno da FEA? Até para quem quer considerar a possibilidade de integrar. Quem integra a FEA tem algo em comum, né?
a diversidade é tão grande que às vezes fica difícil até encontrar esse denominador comum, o que é uma coisa boa, né? Ótima. Porque a gente se complementa e a gente aprende de formas distintas e a gente dá para uma pessoa jovem, para os estudantes, a possibilidade de olhar para coisas distintas. Agora, se a gente fosse pensar numa coisa em comum, o que talvez tenha, né, na FEA, né, nessas profissões de administração, economia, contabilidade, atuárias, é esse olhar prático. Economia é definida como uma ciência social aplicada, por exemplo, mas a gente pensar bastante, a gente pode estender isso para essas outras áreas. Por quê? Porque o mundo dos negócios, as tomadas de decisões que nós fazemos no dia a dia, seja na esfera privada ou pública, né, elas envolvem problemas sociais, elas envolvem soluções, e é isso que está na base de tudo. Nossa, que maravilha! Era isso que a gente queria entender um pouco, esse olhar prático e responsável para a sociedade, independente dos cursos, mas com essa alma, com essa chama que une alunos diferentes a alguns propósitos que acabam sendo parecidos, né, dentro da vida acadêmica. E dentro da vida acadêmica, vamos definir um pouco o tipo de atividade. Claro, são vários cursos, né, dentro da FEA, mas de uma forma geral, como é que eles acontecem? Eles têm laboratórios, eles são práticos, eles são mais teóricos? Como é que são os primeiros anos? Vamos falar um pouco dessa trilha do aluno, principalmente quando ele chega, quando ele ingressa na FEA. Então, o aluno tipicamente é exposto a algumas coisas conceituais e básicas que vão dando uma fundamentação ao longo do caminho. Isso difere de disciplina para disciplina, né, de curso para curso, falando melhor, e isso muda o tempo todo. Por exemplo, muito recentemente a economia fez uma reformularização da grade curricular para poder dar uma resposta ao que a sociedade tem pedido, né? E esse início, então, ele abre aquele olhar para as várias interações que essas profissões têm com outras áreas de estudo, e ao longo do tempo o aluno forma aquele princípio básico fundamental e depois ele se especializa em áreas distintas que ele tem mais interesse. E algumas dessas áreas distintas são transversais. Por exemplo, se a gente pensar em finanças vai ter componentes na administração, na economia, na contabilidade. Se a gente pensar em ciências, em problemas ambientais, então vai ter pesquisa e ensino acontecendo na economia, na administração, na contabilidade, nas atuárias. E os alunos eles têm a possibilidade de, uma vez definido esse interesse, mesmo ele estando matriculado num curso específico, fazer disciplinas em outros cursos. Ele pode passear pelos conteúdos e entender um pouco desse projeto profissional que ele vai construir dentro da universidade. Isso é muito rico, isso é muito humano, e esse processo de humanização ele vem tomando cada vez mais força para uma entrega, para uma devolutiva conectada com os anseios da sociedade, com os anseios da vida das pessoas, de como as cidades se organizam e das demandas mesmo, até mesmo políticas, né, professor? E eu quero que você fale um pouco sobre isso. Como que é a relação dos alunos e dos professores, sejam eles com uma força maior na extensão ou na cultura, junto à comunidade? Como é que é essa relação e como é que aparecem nessa relação as atividades de extensão? Excelente pergunta. Essas atividades de extensão elas têm acontecido ao longo da história da FEA, né? Desde um nível bem mais alto no sentido não de importância, mas no sentido de organização da sociedade, né? Com um diálogo, por exemplo, com o governo federal, com governos estaduais, com agências multilaterais internacionais. Nós temos tido professores e alunos que atuam em todas essas áreas ao longo do tempo, até naquela coisa mais ao nível do dia a dia, onde as diferenças de fato acontecem. Vou te dar um exemplo. Na FEA, desde 2001, tem um programa, ele chama PESC, Programa de Extensão de Serviço à Comunidade. E o que ele é um grande guarda-chuva, tá, para várias atividades e vários projetos. E o que eles fazem é o seguinte: eles se associam a alguma associação ou organização não governamental ou alguma organização da sociedade qualquer
que têm alguma demanda e eles fornecem algum tipo de serviço e ao mesmo tempo que eles aprendem que tipo de demanda que existe. Vou te dar alguns exemplos. Um bem bacana é um apoio que aconteceu à organização Fala Mulher. Essa organização, o objetivo dela é dar suporte a mulheres que são vítimas de violência, em geral. E então, nossos alunos, em um projeto, eles criaram uma campanha de conscientização das pessoas e explicação sobre como elas poderiam usar a nota fiscal paulista para beneficiar essa organização. E eles mostram um aumento na captação dessa organização. Você faz um trabalho, então, que você alcança toda a cadeia solidária para, de maneira voltada a uma administração, a um olhar econômico, né, para que essa instituição seja beneficiada. Isso é um serviço imediato para uma vida melhor, para uma sociedade mais organizada, né? É um serviço para a sociedade, né? E também é uma oportunidade gigantesca de aprendizagem para o aluno, porque o aluno está vendo, olha, é isso que a sociedade está pedindo, este que é um problema que está aqui urgente. Então, isso abre o olho do aluno para as necessidades que existem e o aluno vai e a aluna traz para a comunidade, para a sociedade, algo que ela construiu com a caixa de ferramenta delas na FEA. E não deixa de ser um repertório acadêmico, onde ele vai encontrar um ponto A e um ponto B, e o intermédio entre esses dois pontos é a ação dele, né? Ele se empenhou naquilo. Com isso, ele absorve aprendizado, absorve entendimento acadêmico e, ao mesmo tempo, prático, né? Está pronto para novos desafios, né? Com certeza. Na minha própria história profissional, eu experimentei muito isso, né? Eu comecei fazendo pesquisa teórica, motivada por problemas da realidade, da sociedade, e ao longo do tempo, na medida que foram aparecendo interações com a sociedade e eu fui identificando, foram chegando até a mim, né, necessidades e problemas que pediam respostas, isso me transformou muito, tanto o meu olhar com relação à teoria, como a estudos aplicados e a minha maturidade profissional também. A maturidade profissional exige essa conexão também dos alunos com professores. Na USP, nós vemos muito claramente isso acontecer, quase que numa formação de uma família ou de uma comunidade muito forte e cada vez mais conectada com essa transformação que a sociedade vem vivendo. Dentro disso, para o aluno que ainda não conhece a FEA e ainda não conhece as atividades de extensão, o que é que você pode dizer em relação a esse aprendizado que está pautado pela troca, né? Os professores ajudam muito nesse acolhimento, na chegada do aluno, na presença do aluno nas primeiras aulas, nas primeiras atividades, na inserção desse aluno no cotidiano da universidade, até no cotidiano urbano que a Universidade de São Paulo tem, especialmente aqui no Butantã, que é a casa da FEA, e também de uma maneira muito bonita de se ver nas atividades de extensão. Como é que é essa relação dessa comunidade, especialmente a relação aluno e professor? Então, aprendizagem tem a ver com troca. Isso é verdade para alunos, isso é verdade para professor, né? Acho que se você conversar com a maioria dos professores que estão um tempo dando aula, né, ensinando, inevitavelmente você vai ouvir histórias de professores que no meio da aula falam, caramba, eu não tinha pensado dessa forma, né? Então essa troca, da mesma forma que ela acontece dentro da sala de aula, ela beneficia tanto alunos quanto professores, né? A gente tem aquela imagem de alguém levando alguma coisa e outro absorvendo. Na verdade, não é assim que a gente aprende. Então, da mesma forma que isso acontece dentro da sala de aula, isso acontece também nessa relação entre a universidade e a sociedade, né? E os alunos são a ponte natural para essa relação entre a sociedade e a comunidade, e a universidade, né? Porque se a gente pensar na universidade, a gente pensar no número de alunos que a gente tem com as realidades mais diversas e acessos a componentes mais diversos da sociedade, eles aumentam muito a capilaridade do alcance da universidade. E, ao mesmo tempo, eles são o receptor de conhecimento que eles trazem para dentro da sala de aula. Um ciclo vivo que
retorna de maneira espetacular à sociedade. Ainda falando sobre o PESC, o Programa de Extensão e Serviço à Comunidade, você falou um pouco do apoio à organização Fala Mulher. Que outros exemplos práticos podem ser trabalhados dentro do PESC com as atividades da FEA e das pelo menos 4 faculdades aí que a gente tem na FEA? Então, o PESC, ele existe desde 2001, né? Ele já envolveu mais de 880 alunos, mais de 160 projetos com instituições diferentes, organizações diferentes, e existem inúmeros casos, né? Então, esse do Fala Mulher é um exemplo. Tem um outro muito bacana, que é um apoio à associação que chama Panapaná. Eu estou lendo aqui, colando, porque eu não me lembrei do nome de cara. E essa associação, ela faz o quê? Ela dá suporte a crianças em situação de vulnerabilidade com algum tipo de barreira à aprendizagem. Dislexia, TDAH, alguma coisa dessa natureza. E o PESC, ele tem um programa que ajudou na reformulação das redes sociais dessa entidade. Esse programa ajudou na captação de recursos via apadrinhamento, um programa de apadrinhamento, divulgação de bazares que ajudavam a arrecadação. Então, esse foi um exemplo bem bacana. Um outro bem bacana foi um apoio a uma organização que se chama Instituto Som da Vida. É uma organização de suporte a pessoas com deficiência, né, auditiva. E foi um outro programa também que teve um plano de marketing. São coisas muito enriquecedoras. Olha, gente, é impressionante a gente ver como a atuação dos alunos de uma maneira organizada, isso acaba passando muito claramente pelos processos de extensão, é exatamente algo que pode enriquecer imediatamente aqueles que são beneficiados e a sociedade de uma maneira geral, né? Você vê, nós temos aqui 3 exemplos, né, que acabam olhando, né, para as mulheres, para as crianças e para projetos muito temáticos que fazem com que a contribuição desses alunos, né, seja assim transformadora. A gente vê o antes e o depois desses projetos que têm a base no PESC, que é o Programa de Extensão e Serviço à Comunidade, é muito interessante. Ainda falando da cultura e da extensão, onde você hoje atua como presidente dessa comissão, como é que são as atividades culturais? Vocês têm que tipos de atividades culturais? São atividades de cultura artística, atividades mais práticas, atividades de parceria com outros setores? Como é que funciona essa movimentação cultural de vocês? Então, tem vários professores da FEA, né, que são envolvidos com entidades distintas, por exemplo, com museus, com bibliotecas. Então, esse alcance cultural existe, né, em formas diversas e ao longo do tempo. Mas está acontecendo agora um exemplo bem bacana. Está acontecendo uma exposição na FEA, que começou no dia 9 de setembro, e ela vai até dia 26 de junho de 2026, então tem um bom tempo aí, ela é gratuita, né, claro. E ela é sobre o empreendedorismo no Brasil. E o que essa exposição faz é o seguinte, ela tem um olhar para homens e mulheres que na história do Brasil foram inovadores, criaram empreendimentos, criaram junto com eles instituições filantrópicas e culturais que ajudaram a moldar a nossa identidade ao longo do tempo. Então, essa exposição está em cartaz e eu recomendo muito que as pessoas deem um pulinho lá. Ela é liderada pelo professor Jacques Markovitch, da FEA, pelo professor Alexandre Sais, também da FEA, e também pela museóloga Maria Cristina de Oliveira Bruno. Olha só, gente, que coisa rica. Você, pelo olhar do empreendedorismo, né, da administração, você consegue transmitir, de alguma maneira, até mesmo as biografias, né, as histórias daqueles brasileiros e brasileiras que realmente se dedicaram a dar a cara a tapa, a
passar com o facão nas trincheiras exatamente para abrir caminho para uma sociedade ainda mais empreendedora e que vence, de alguma maneira, nestes exemplos, os desafios do empreendedor no Brasil, né? A Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Atuárias também tem esse olhar, né? Um olhar público e um olhar de abertura de novos canais, de novas possibilidades de empreendedorismo, de desenvolvimento de negócios e, ao mesmo tempo, de repensar a economia, o funcionamento, as trocas, as remunerações, os investimentos que a sociedade faz para crescer, né, professor? É isso mesmo. E assim, e além do próprio incentivo e a motivação do lucro, esses empreendedores escolhidos aqui, eles tinham uma visão de sociedade também. Então, vários deles têm esse olhar filantrópico, esse olhar de suporte à cultura nacional, e numa forma mais ampla, esse olhar de construção de uma sociedade, né? O incentivo ao lucro é uma coisa extremamente importante, ela move, a gente transforma e gera coisas, mas por trás desse incentivo tem seres humanos, e seres humanos que entendem o contexto social e que têm esse olhar amplo para a sociedade. Então, essa exposição agora é um tributo a essas pessoas que tiveram esse papel tão transformador. Para quase encerrarmos a nossa entrevista, eu quero que você fale um pouco para os alunos, pode até olhar para a câmera, fale um pouco aos alunos sobre essa disposição que vocês na FEA têm para recebê-los, essa disposição e essa vontade de ter novos alunos conectados com os propósitos da FEA e principalmente da própria USP como importante ferramenta de educação pública e cada vez mais acessível. Então a gente quer que você fale um pouco dos valores, da estrutura e principalmente da motivação que deve convidar esses alunos a estarem na USP. Bom, o que eu diria é que a FEA ela é um ambiente que preza a diversidade. Estamos fazendo todos os esforços possíveis para sermos atentos e alertas às transformações da sociedade, e os alunos, eles são injeção de vida na FEA. Da mesma forma que a FEA tem a oferecer para os alunos, na medida que carrega aquele conhecimento adquirido por muito tempo, tanto nacional quanto internacional, forma pessoas, gera conhecimento através de pesquisa, e então ele tem aquela contribuição longa, né, para os alunos que chegam, mas a FEA também depende muito dos alunos, do que os alunos trazem para a gente. E então o meu convite venham nos conhecer, sejam bem-vindos e nos ajudem a construir o futuro da FEA, as próximas páginas da FEA. Que legal, gente. Eu fico realmente encantado, emocionado até, porque é isso, né? É uma vida, né? São vidas dedicadas. A USP realmente, a gente poderia dizer que a USP é praticamente uma grande e importante cidade brasileira, não só no conhecimento, mas na presença de pessoas tão dedicadas à transformação, seja ela acadêmica, seja ela da educação, seja ela social, das profissões no nosso país. Nós conversamos com o professor Ariaster Chimelli, ele que é presidente da Comissão de Cultura e Extensão da Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Atuárias, a FEA, da USP aqui no Butantã, e nos falou um pouco da presença dos professores, especialmente aqueles ligados às áreas de cultura e extensão, que vem desenvolvendo toda essa conexão com a comunidade e inspirando você que vem logo para a USP, que virá logo para a USP como nosso aluno e que pode se dedicar a ingressar nessa universidade que faz a diferença e que acolhe os alunos cada vez melhor dentro da sua história de mais de 90 anos. Esse é o podcast USP e as Profissões. Eu sou Bruno Chamochumbi e te convido a continuar conosco. Até o próximo episódio. Tchau!